o ministério do profeta Eliseu. Veremos de que forma Deus usou o profeta para manifestar o seu poder e a sua graça para com o povo de Israel. Fique conosco até o final deste vídeo e seja edificado pela palavra do Senhor. Olá, graça e paz, eu sou o professor Daniel Venâncio, esse é o seu canal Sentinelas da Teologia. A graça e a paz, eu sou o professor Anderson Velasque, com muita honra, né, professor Daniel? Com muita alegria, estamos aqui com mais um vídeo do seu canal de teologia, de Bíblia, onde nós sempre estamos trazendo com muita humildade comentários bíblicos sobre as lições da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então você que ama a Bíblia, você que ama a Escola Bíblica, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like missionário e deixe também seu comentário, deixa a sua pergunta, a sua indagação e nós vamos ficar muito felizes em responder a sua questão, responder o seu comentário e também ative o sininho de notificação, né, professor Daniel? Para que todas as vezes que nós lançarmos novos vídeos, você seja notificado e você possa acompanhar e, com a bênção de Deus, ser edificado pela palavra de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 7, que fala a respeito do ministério de Eliseu. E nós queremos, de forma bíblica, mostrar que o ministério de Eliseu aponta para a ação poderosa de Deus na história da igreja. Porque nós temos que deixar muito claro, irmãos, que por mais que o ministério de alguém tenha sido um ministério profíncuo, notório, nada acontece se não for a ação de Deus. E a palavra diz, Paulo vai dizer isso, né? Que ninguém tem ou recebe nada se do céu não for dado. Então, se alguém tem um ministério abençoado, promissor, com alcance, foi porque Deus deu isso. E se Deus deu, não é porque Deus quis fazer este homem, aquela pessoa sobressair entre os demais, não. É porque simplesmente Deus escolheu aquele para que através daquele Deus se manifestasse. Então sempre tem um propósito, um ministério de abrangência. A glória de Deus, o louvor de Deus e trazer o povo para a presença de Deus, né, professor Daniel? Tanto é que em todos os atos operados no ministério de Eliseu, nós vemos ali uma manifestação sobrenatural de Deus, ou através da demonstração da sua misericórdia, da sua graça, do seu poder. Ou seja, Deus ele é manifesto já, a graça de Deus já é manifesta no Antigo Testamento através desses feitos realizados por estes homens mediante o poder de Deus. Como foi falado pelo professor Anderson, nada do que foi feito se faria se não fosse a graça do Senhor na vida destes homens. Nada foi feito por Eliseu, foi feito por Deus através do profeta Eliseu. Para a glória do próprio Deus. Para a glória de Deus. Então vamos lá, Anderson. De que forma nós podemos trabalhar então esses 3 tópicos da lição de hoje, né? Para que nós podemos ficar dentro do texto bíblico proposto pela lição de hoje, nós vamos ver que a lição, o texto bíblico utilizado, vai narrar, vai trazer 3 situações do ministério de Eliseu. Nós vamos ver que a primeira situação é quando nós vemos que o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom saem para enfrentar o inimigo, saem juntos. E no decorrer da caminhada, era um período de seca, e eles precisavam de água para dar não só para o povo, para os soldados, mas também para os animais que acompanhavam a comitiva dos reis. E o rei pergunta para os seus soldados se teria ali um homem de Deus, um profeta, para que eles pudessem consultar a Deus, ao Senhor Deus de Israel. E daí algum dos moços falou, aqui nós temos o profeta Eliseu, o qual Deus, o Deus de Israel, fala através dele. E nós vamos ver que os reis consultam o profeta Eliseu e colocam a questão, a dificuldade da providência de água para que eles pudessem
não só sanar a sede dos soldados, do povo, mas também dos animais que eles conduziam. E nós vemos que Eliseu, ele vai, inspirado por Deus, Eliseu vai falar aquilo que Deus o inspira, o ordena que falasse. Eliseu vai dizer para aqueles reis que eles cavassem poços no monte onde eles estavam, porque Deus, naquela noite, naquele dia, encheria de água aqueles poços. E também nós vamos ver que Deus, através do profeta Eliseu, vai dizer para aqueles reis que Deus daria a vitória sobre o inimigo para o rei de Judá, o rei de Israel e o rei de Edom. Pois é, Anderson, e nós temos algo que precisamos falar, porque o autor da revista, ele vai dizer que nesse episódio em que Eliseu, ele orienta para que se cave valas, os poços, né, para que os poços se enchessem de água, ele vai dizer que Eliseu previu que isso ia acontecer. Quando na verdade o texto bíblico vai nos falar que Deus orientou Eliseu para que Eliseu falasse com eles desta forma. Exato. Eliseu não previu nada, Eliseu apenas confiou na palavra que Deus havia dado para ele e ele repassa a instrução para o povo e eles fazem exatamente como foi falado e Deus cumpre a sua palavra, fazendo com que aqueles poços se encham d'água, sem chuva, né, sem vento, sem nada que desse indício que estava chovendo em algum lugar. Não. Nenhum fenômeno natural. Nenhum fenômeno natural. E o interessante é que, ou seja, o profeta não era um vidente. Não, ele não previu nada. Ele não era um vidente. Ele apenas ouviu. Ele falou aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Tem pessoas que confundem hoje o ministério profético, o dom da profecia, como vidente. A Deus, não. Os profetas não eram videntes. Os profetas falavam aquilo que Deus colocava nos seus lábios. E os profetas, com confiança na verdade de Deus, eles repassavam aquilo que Deus havia lhes inspirado, porque tinham convicção que Deus iria cumprir a sua palavra. E esta fé, isso é fé, né, na palavra de Deus, nos faz lembrar de alguns episódios, né, no Antigo Testamento, e dois deles, para mim, eu gosto muito de falar sobre eles, porque demonstra realmente essa confiança na palavra de Deus. Primeiro foi Moisés, quando eles se deparam na frente do Mar Vermelho. Moisés não viu o mar se abrir, não anteviu, melhor dizendo, o mar se abrir. Pelo contrário, foi no momento. Foi no momento. Deus disse que tem na mão, Moisés, uma vara, tem no seu mar. Moisés não sabia o que Deus ia fazer. O mar se abriu, por quê? Porque Moisés tinha confiança que alguma coisa sobrenatural Deus ia fazer e Deus fez. Ele não saiu do Egito sabendo que o mar ia se abrir. Ele não tinha previsto, vamos sair do Egito hoje porque ele previu que o mar não. Ele saiu do Egito simplesmente com a ordem de Deus. E Deus, nos momentos da história, foi fazendo os seus milagres para mostrar para o povo. Ou seja, que nada acontece no povo de Deus, nada acontece na nossa vida por acasos ou pelas nossas obras humanas, mas tudo pela soberana vontade de Deus, e o milagre é sempre um propósito do poder de Deus. Um outro episódio também muito especial foi quando o povo de Israel chega diante do Rio Jordão. Tem que atravessar o Rio Jordão para entrar na terra de Canaã. O que Deus disse para Josué? Que os sacerdotes entrassem na frente. E quando eles entraram na frente, à medida que foram caminhando, o que aconteceu? O Rio Jordão foi se abrindo e o povo passou. Eles não anteviram aquele momento. Deus simplesmente disse, faça, e eles fizeram e o milagre aconteceu. Então, no caso de Eliseu, também foi igual. Eliseu não anteviu que aquilo ia acontecer. Eliseu apenas repassa aquilo que ele ouviu do Senhor com fé, confiança, e realmente Deus realizou o milagre, porque Deus é o Deus que opera milagres. E o milagre que Deus operou aqui foi o milagre da vida, porque sem água os animais morreriam. Sem água o exército que estava pronto para uma batalha iria chegar enfraquecido e com certeza a derrota seria grande. Por isso que Josafá, então, junto com o conselho dos 3 reis, pedem
consulta a um profeta, porque eles sabiam que só o milagre poderia mudar a situação deles. Tanto é que já estavam dando aquela batalha como derrota. Pô, 3 reis vão cair na mão dos moabitas. E já estavam tendo como certa a derrota. Ainda bem que estava ali o homem de Deus para trazer tranquilidade através da palavra de Deus. Então nós já podemos aqui aplicar, né, professor Daniel, com este momento do ministério de Eliseu, o que nós podemos tirar de ensinamento, como nós falamos no início. Esses momentos, esses milagres ocorridos durante o ministério de Eliseu, foi Deus se manifestando e se revelando para o seu povo. Então nós vemos, como diz o pastor Daniel, aqui Deus se revelando como Deus da vida, como diz o pastor Daniel. A água é fonte de vida. E é aquela água que veio para matar a sede do povo, dos animais, não foi uma água que dependeu do fenômeno natural. Não foi de chuva, não foi de uma tormenta, não foi de um rio, não foi de tanto que foi um milagre. E nós vemos que não dependeu nem de Eliseu. Eliseu só disse aquilo que Deus mandou que ele falasse. Cavam poços e Deus, sem chuva, sem vento, Deus encherá os poços de água. Mostrando que a fonte da vida que é Deus, Deus não precisa de coisas externas para atuar. Porque, pelo contrário, as coisas existem e acontecem porque existe um Deus soberano que controla tudo e todos. Então aquele milagre de poças sendo cavadas num momento que não tinha nem nuvem no céu, encherem de água, mostrar que a fonte da vida vem de um Deus que não precisa de fenômenos naturais e nem do homem para dar vida. Mas sim, o povo de Deus precisa unicamente da presença de Deus para ter vida. E também neste episódio do ministério do profeta Eliseu, nós vemos também Deus se revelando como Deus da vitória. Porque aqueles 3 reis, como comentou o professor Daniel, estavam preocupados porque estavam indo para uma batalha, enfrentar um inimigo, não é assim, professor Daniel? Sim. E nós vemos que Deus vai dizer, olha o que Deus disse através do profeta Eliseu. Deus dará a vitória para vocês. Então aqui mostrando que os reinos que se levantam e os reinos que são abatidos não são porque homens são fortes ou homens são fracos, mas é porque é o que a palavra de Deus diz. O nosso Deus é aquele que levanta reis e é o Deus que tira reis. Aqui Deus está revelando, mostrando para o povo, a vitória sou eu quem dou. Ou seja, todas as conquistas do povo de Deus, isso não vem do nosso braço, não vem das nossas forças, mas vem de Deus, mostrando, eu sou a fonte da vida e eu sou aquele que garante a vitória. Sou eu que conduz a história e sou eu quem subjugo os inimigos do meu povo. Não é o meu povo. Ou seja, o segredo da vitória do povo não é a força do povo, não é a quantidade do exército, mas é a presença de Deus no meio do povo. É aquilo que o salmista vai falar nos Salmos, não me lembro agora qual é os Salmos, mas dadas suas inúmeras experiências na providência divina, em que muitas vezes o salmista se deparou com um exército muito maiores do que o dele, ele vai exclamar, uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Este é o grande diferencial na vida daquele que confia em Deus. E vejam bem, Eliseu, ele vai até esses 3 reis, não por causa de Jorão, porque Jorão era o filho de Acabe, tão idólatra quanto o pai. Sim. Muito menos por causa do rei de Edom. E ele só vai por causa de Josafá, que Josafá era um rei que até então estava se demonstrando como um rei temente a Deus. Era o rei de Judá, né? Era o rei de Judá que havia feito toda aquela reforma religiosa, então isso era algo que agradava o coração de Deus. E é atendendo a Josafá que Eliseu ele vai até esses reis. Isso tudo para demonstrar que realmente quando existe confiança em Deus, a vitória ela é garantida. A vitória não foi garantida porque chegou Eliseu. A vitória foi garantida porque eles fizeram o que Deus havia orientado através do profeta para que eles fizessem. Depois, o segundo episódio do ministério de Eliseu, que é narrado pelos textos utilizados pelo comentarista da revista, foi da viúva, pobre, né, que alguns usam esse termo, né, que era aquela viúva
que ela era casada com um servo de Eliseu, ou seja, alguém, um homem que participava, era membro da escola de profetas de Eliseu. E o texto bíblico vai nos narrar que ela ficou viúva e ela ficou endividada. Ela ficou com as dívidas do seu marido e aqueles que eram a quem os cobradores, eles haviam ameaçado de levar os seus filhos para serem escravos. E ela vai fazer o quê? Ela vai buscar um conselho em quem? No homem de Deus. E isso é um ensinamento, não precisa não, porque às vezes nós batemos a porta, quando nós estamos com problemas, às vezes na igreja, se procura solução em tantas outras coisas, mas se não se procura um aconselhamento de um pastor bíblico, de um homem de Deus, que vai trazer um conselho segundo a palavra de Deus para essa pessoa. E nós vemos que o conselho de Eliseu foi aquilo que a palavra de Deus colocou no coração de Eliseu. E o contexto vai dizer que ele pergunta para aquela viúva o que ela tinha em casa, ela vai dizer só tem uma botija de azeite. Ele diz, então, entra na tua casa, fecha a casa com teus filhos e junta, né, quantos botijas, vasos que tu puderes na vizinhança e enche todas com azeite. Ali teve o milagre da multiplicação, porque de uma pequena botija era algo pequeno, uma pequena botija de azeite, ela encheu vasos, que eram coisas maiores, para que ela pudesse vender aquele azeite, que o azeite tinha um valor agregado, era algo muito valioso na época, ela poderia pagar suas dívidas e ainda poderia viver com toda a sua vida com o dinheiro que sobrasse da venda daquele azeite. E aqui, professor Daniel, nós também podemos explicar que aqui Deus está se manifestando, Deus está se apresentando para o povo como Deus da providência. Ou seja, porque nós vamos ver que Deus não precisou que Eliseu tocasse na botija. Não precisou que aquela mulher fizesse uma oração especial. Nós vemos que Deus, de uma botija de azeite, Deus multiplica para que inúmeros vasos sejam cheios. Então nós vemos que o comentarista ele vai trazer alguns comentários sobre isso, dizendo união da família. Ele vai falar sobre a fé como se a nossa fé tivesse algum poder, não é assim, professor Daniel? E isso nós temos que desmistificar, porque tem uma linha, principalmente no neopentecostalismo, que é a fé na fé. O nosso companheiro aqui, o professor Juarez, que às vezes participa conosco dos vídeos, ele usa muito esse termo, né? Que tem pessoas que têm fé na sua fé, que acham que se divulgado uma ideia que a nossa fé tem poder. Não. A palavra fé quer dizer confiança. Então não é que a minha fé tem poder, mas eu confio naquele que tem todo o poder, que é Deus. E nós vemos que a Bíblia, professor Daniel, vai falar de duas fés. Ela vai falar da fé salvífica, que é a fé que nos leva à salvação, porque em Efésios vai falar, né, que quando ele vai comentar que não é por obras para que ninguém se glorie, e no versículo anterior ele vai dizer, mas somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ali Paulo estava dizendo que todo o compêndio, graça e fé, vem de Deus. Então o que é a fé? É a confiança que a obra de Cristo na cruz me garante a salvação. Então você não é porque a minha fé vai ter um poder de me salvar. Não. Cristo na cruz manifestou o poder para que eu seja salvo. E o que é fé? É confiança, é o confiar que a obra de Cristo na cruz me torna salvo. E também a Bíblia vai falar, professor Daniel, do dom da fé. O que é o dom da fé? É aquela pessoa que confia que Deus faz o extraordinário, que Deus faz o impossível. Então, o que foi este ato dessa mulher? Ela confiou na palavra de Deus. Ela tinha fé. O que é a fé? Ela teve confiança que a palavra de Deus na boca do profeta era a verdade. Ela mandou seus filhos buscarem na vizinhança, com os vizinhos, né, vasos, botijas, porque ela sabia que se Deus falou, iria acontecer. Isso é fé. Não, porque tem gente que acha que fé é como se eu memorizasse, né? Não, vai acontecer, eu determinasse, e a minha fé tem poder. Não, a Bíblia não fala do poder da fé. A Bíblia fala do poder de Deus. E fé, novamente, a palavra fé é confiança. É quando eu confio, não em mim, mas no poder de Deus, na obra de Cristo. Então nós podemos... Hoje eu estava conversando com o professor Daniel,
Porque hoje eu vi uma matéria no Google dizendo que o maior poder do universo é a fé. Não. O maior poder do universo é Deus. É Deus que tem poder. E o que é a fé? É a minha confiança, a minha certeza que este Deus é verdadeiro e que Ele tem todo o poder. Então a minha fé é confiar que Deus faz tudo, Deus está no controle, que Cristo é suficiente. Então quando o texto aqui está narrando essa situação da viúva, não teve nenhum segredo, a fé dela não teve poder nenhum, ela só creu e confiou na palavra de Deus na boca do profeta, porque ela sabia que o Deus que o profeta Eliseu servia tinha poder para de uma simples botija de azeite multiplicar para muitos outros vasos, assim para saber. E no tópico 3, Anderson, nós encontramos ali o profeta Eliseu se deparando com uma outra situação. A situação de fome, né? Porque havia fome na terra. Havia muita escassez de chuva, né? E consequentemente a terra não produzia o alimento para a subsistência do povo. E ali então nós temos aquele acontecimento, né? De que um dos moços foi lá no campo colher folhas, né? Foi colher verduras, legumes, alimentos para fazer uma sopa. Exato. E ali ele pegou algo que era venenoso. Naquela região tem muitas trepadeiras e algumas delas elas têm um fruto que parece um pepino e é muito semelhante com legumes que se comem. E tudo indica que é uma trepadeira que dá um fruto igual a um pepino, que era utilizado como um purgante natural. Só que era um fruto amargoso, só que usado em excesso, ele poderia levar à morte. E aquele moço, sem saber, sem conhecer, ele leva para a escola de profetas algo que ele não conhecia. A lição que nós tiramos deste episódio é que existem muitas coisas que não são de Deus. Muitas profecias, muitas pregações, muitas coisas que são feitas que não é Deus quem ordena, não é Deus quem orienta, e muito menos vem de Deus. E isso tudo causa mal, isso tudo traz morte. E aí nós podemos aplicar aqui a morte espiritual, né? Porque essas misturas acaba interrompendo a vida de comunhão com Deus. E é justamente este era o retrato que estava vivendo a nação de Israel nesse momento. E aqui, professor Daniel, como o professor Daniel está comentando, nós podemos que esse texto ele é um texto literal, mas nós podemos fazer uma alegoria, como o professor Daniel está comentando, porque nós sabemos que alguns textos bíblicos são alegóricos. Por exemplo, algumas parábolas são alegorias para expressar uma verdade. Mas aqui nós podemos fazer uma alegoria porque você professor da escola bíblica. O que eu posso tirar de ensinamento dessa passagem, né, professor Daniel? Que de um legume lá que era mortífero, e o que nós podemos tirar de ensinamento? Nós podemos, novamente, não se recomenda-se fazer alegoria de todos os textos bíblicos que não são alegóricos. Aqui é uma alegoria que nós vamos fazer para vaticinar uma verdade do que estava acontecendo espiritualmente na época. E nós vemos, o que nós vemos? Aquele moço traz para dentro da escola de profeta uma coisa que ele não conhecia. Uma coisa que era estranha. E quando ele traz algo que ele não conhece, que é estranho, aquilo gera o quê? Morte. E às vezes nós trazemos coisas que não são conhecidas à luz da palavra de Deus. Como disse o professor Daniel, profecias, doutrinas, revelações que não são conhecidas à luz da verdade bíblica. E quando não está de acordo com a verdade bíblica, não é verdade. E gera o que, professor Daniel? Como disse o professor Daniel, gera morte espiritual. Por quê? O falso evangelho, ele vai gerar morte espiritual. Mas sim, o verdadeiro evangelho é que gera vida e vida eterna. É só o verdadeiro, o falso sempre vai gerar morte. Então toda vez que se traz algo estranho às escrituras, que não é conhecido nas escrituras, isso gera maldição, isso gera morte. E nós vemos que o profeta fez o quê? Ele vai pegar um punhado de farinha e vai largar aquele punhado de farinha, e aquela farinha, como disse o professor Daniel, vai eliminar aquilo que era mortífero daquela comida. O que nós entendemos isso? Nós podemos dizer que aquela farinha simboliza a palavra de Deus. Quando vem coisas estranhas,
falsas profecias, visões, revelações, doutrinas, costumes que não são conhecidos à luz da Bíblia, são desconhecidos, a única coisa que pode tirar o efeito mortífero dessas falsas profecias, dessas mentiras, é a palavra de Deus. E retratando, como diz o pastor Daniel, uma situação da nação de Israel que havia entrado adoração a deuses estranhos, adorações a métodos de culto estranho que não era o método bíblico, coisas estranhas que levou à morte espiritual do povo, e a única coisa que poderia sanar aquele problema, aquela situação de letargia espiritual do povo, era a palavra de Deus, para tirar tudo aquilo que era estranho, que gerava morte, e o povo voltar para a vida, que era a presença de Deus. Ou seja, a pessoa do profeta Eliseu representava nesse momento, na história do povo de Israel, a ação soberana de Deus, trazendo oportunidade de arrependimento, trazendo vida, trazendo providência, trazendo vitória. Não que Eliseu fosse o responsável direto por isso. Eliseu podia ser uma pessoa piedosa, podia ser um homem santo, podia ser o que ele fosse, mas ele não teria capaz de mudar um centímetro de nada do que estava acontecendo. Tudo que aconteceu através do que o profeta Eliseu falou, aconteceu porque Eliseu falou coisas que Deus havia orientado para que se falasse, e Deus agiu através da sua palavra, demonstrando o seu poder. O profeta Eliseu representa, nesse momento da história, o contraponto, né, entre o verdadeiro e o falso. Porque da mesma forma como o rei Jorão estava sendo orientado pelaquela gama de falsos profetas e que continuava mergulhado na idolatria, que mais adiante vai culminar na destruição do povo, o profeta Eliseu era a voz de Deus dando as últimas instruções para que houvesse arrependimento. Então o profeta Eliseu aqui apenas representa a voz de Deus oportunizando o povo ao arrependimento. E o que nós vemos aqui? Assim como aqueles falsos profetas traziam mentiras que traziam morte espiritual para o povo, era igual aquele pepino, aquele fruto trazia morte na comida. E assim como aquela farinha tirou aquele efeito de morte, assim era a palavra de Deus na boca do profeta Eliseu, que desfazia com aquilo que gerava morte espiritual. Então, na lição, nesses acontecimentos, na vida do profeta Eliseu, movidos por Deus, nós vemos Deus se revelando como Deus da vida, como Deus da vitória, como Deus da providência e como Deus da verdade, da palavra, que gera vida, que tira aquilo que traz morte, maldição, a mentira, o engano, falsas doutrinas, falsas heresias, falsos deuses, e a sua verdade traz vida, e vida com mudança, professor Daniel. Eu só queria deixar um texto, porque esse texto vem bem de encontro a essa realidade, né? Quando o profeta Jeremias, ele vai exclamar, porque exclamar o que Deus estava falando, né, para o povo naquele momento, né? A mim me deixaram manancial de águas vivas. Deixaram de beber da verdadeira fonte que é o Senhor, para beber de cisternas rotas, né? Águas paradas que só trouxeram mal para a vida espiritual do povo. Fica aí então a nossa dica, né? Que todos vocês já sabem, o único meio de tirar o veneno do meio do povo é a palavra de Deus, que é a verdade, que é o antídoto contra o mal chamado mentira, que está impregnado no coração de muita gente, que até se diz professor, né? Até se diz pastor, mas são homens enganadores, como Paulo vai dizer que nos últimos dias, né, essas pessoas viriam para o quê? Para tentar denegrir a imagem de Deus na vida do seu povo, que é a igreja do Senhor Jesus. E muitos que foram enganados sem saber, né? Que nem aqueles homens que comeram aquela comida que não sabiam e iria gerar morte. Muitos que foram enganados estão sendo enganados porque não conhecem a palavra de Deus. E o que vai fazer essas pessoas que estão na morte espiritual por engano de heresias e falsas doutrinas? Quando essas pessoas forem iluminadas
pela luz da palavra de Deus. Vai tirar esse efeito. E lembrando, professor Daniel, novamente, né, que a minha fé não tem poder, mas a minha fé é a confiança no Deus que tem o poder. E é Ele que faz, não é minha fé. É Ele que, eu creio, eu tenho confiança que Cristo é poderoso para me salvar. Eu tenho certeza que o que Deus fala na sua palavra vai se cumprir, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. É aquilo que João vai dizer, né, Anderson? Fé em Deus. Aleluia. Então, não é fé na fé, é fé em Deus. Não é fé na fé, não é a sua fé que tem poder. É Deus que tem poder, e o que é fé? Você confia nesse Deus Todo-Poderoso. Então que Deus abençoe você, irmão, amigo, professor da escola bíblica. Use esses subsídios bíblicos para ministrar a sua escola e que sirva de bênção este vídeo para a sua vida, e também que esses subsídios sirva de bênção para os seus alunos, para a sua classe. Divulgue esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, aí na sua igreja, aí na sua classe escola bíblica, e com certeza Deus vai ser glorificado. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo do seu e do nosso canal Sentinelas da Teologia.